hoje eu vim aqui contar pra vocês 3 depoimentos de pessoas que foram na Venezuela fazer a cirurgia plástica. Uma fez silicone, peito, implante mamário, a outra fez uma abdominoplastia e a outra fez uma lipo. São 3 pacientes diferentes e eu fiz uma mini entrevista com elas através do WhatsApp para contar como foi a experiência, como foi que elas chegaram até lá, como foi a consulta, o pós-cirúrgico, a cirurgia, contando tudo que aconteceu lá e mostrando para vocês um pouco do antes e do depois. Eu fiz algumas perguntas e aí elas me responderam com áudio, que assim fica melhor. E aí eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o áudio com a resposta. Como você conheceu o seu médico e como foi a consulta? E aí ela me responde. Natália, aconteceu da seguinte forma. Como eu conheci o médico, havia uma reportagem que saiu no D24 Horas falando que muitas amazonenses, muitas mulheres de Roraima e de todo o Brasil estavam indo muito à Venezuela fazer cirurgia plástica pela diferença de valores, né? Então eu fui lá nessa reportagem e conversei com essas 3 brasileiras que tinham dado essa entrevista. E nessa eu conheci uma delas, muito gente boa, me passou como funcionava o esquema, como que eu fazia para chegar até lá, me indicou a cuidadora. Então o médico, na verdade, eu conheci através dela. O grande conhecimento foi por indicação, porque ela tinha me indicado esse médico, só que os valores da cirurgia eram muito mais caros. Então a moça que ia cuidar de mim, ela falou assim: Thalita, eu conheço um outro médico, é o Dr. Luiz Hernandes. Até então eu conhecia o trabalho dele de uma outra amiga brasileira que mora lá em Porto de Ordaz, onde é a cidade que eu fiz, e me mostrou vários trabalhos, porque ela já tinha se operado com ele. E aí o que aconteceu? Eu fiz porque eu vi que ela fez lipo e também fez modelagem de bumbum. E ficou assim super natural, muito bonito. E ele me cobrou um valor muito menor, entendeu? Tipo metade do preço. O outro tinha me cobrado 6.500 e ele me cobrou 3.500. Então, o grande conhecimento dos médicos foi a questão por indicações de outras brasileiras que realizaram procedimentos com ele. E a consulta foi realizada no mesmo dia que eu cheguei na Venezuela. Eu fiquei numa pousada na frente do hospital, onde o médico trabalhava. Como eu já tinha feito todos os meus exames aqui no Brasil, eu cheguei lá, eu apresentei os meus exames, porque eu queria saber se eu estava doente, alguma coisa. E aí, eu apresentei esses exames, ele me avaliou e marcou a minha cirurgia para o outro dia. Entendeu? E aí, chegando no dia da cirurgia, eu me internei umas 8 horas da manhã. Fiquei em jejum tomando soro. E aí eu fiquei. Quando foi o dia todinho, ele operaram muitas brasileiras. E eu ia ser a 5ª naquele dia. Então eu já fui operada já eram umas 7 horas da noite. Entendeu? E a minha cirurgia correu super bem, graças a Deus. Aí a próxima pergunta que eu fiz: você teve alguma dificuldade ou não gostou de alguma coisa relacionada à cirurgia? A cirurgia foi feita em um hospital com UTI? E aí ela responde: Olha,
Olha, Natália, é assim, eu, graças a Deus, tive uma sorte muito grande porque eu conheci as pessoas certas, entendeu? Tudo assim foi muito... Hoje, eu olhando por fora, eu vejo assim que eu fui muito abençoada porque eu caí na mão das pessoas certas. Eu não caí na mão de vigaristas, de pessoas que enganam, porque quando a gente chega nos hotéis, a gente encontra gente de todo o Brasil e a gente começa a conversar. E as pessoas começam a nos contar da realidade que aconteceu, foram roubadas, foram enganadas por cuidadores, por taxistas. E assim, eu não tive nenhum tipo de dificuldade, graças a Deus. Graças a Deus, porque a moça que me levou, que é a cuidadora, ela já conhece os venezuelanos lá, que conhece a massagista, que faz drenagem na gente, e conhece essa brasileira que é de Roraima, Boa Vista, porque ela é de Boa Vista, a cuidadora. Então assim, nós saímos de Boa Vista, pegamos um táxi, fomos de táxi até Pacaraima, que é onde é a fronteira para ser retirado a permissa, que é para a entrada na Venezuela. E aí, de lá, nós já tínhamos um outro conhecido dela, taxista também, que nos levou até a pousada onde a gente ia ficar, entendeu? Então, a gente não teve nenhum problema quanto a ida, entendeu? E a volta eu voltei já não voltei de táxi, porque como a comanda estava de muitas brasileiras, eles aumentaram os valores. Então eu resolvi vir de ônibus porque estava mais em conta. E quanto ao hospital se tinha UTI, o hospital a clínica que eu fiz tinha UTI sim. Então qualquer interferência, eu tinha o atendimento do médico para qualquer acontecimento que pudesse, a qualquer eventualidade que viesse a acontecer. Outra pergunta. O tipo de anestesia foi geral? A marca da prótese, você sabe? Eu tenho certificado da minha prótese, a minha prótese é vitalícia, não precisa trocar, entendeu? Eu tenho todos os certificados. Tá, aí a próxima pergunta foi: você sabe mais ou menos o valor total, incluindo passagens, hospedagem, comida, remédio, sutiã cirúrgico, cuidadora, tudo, incluindo tudo que ela gastou? Eu pedi valor. E aí ela me diz aqui. Eu gastei, em média, foi R$6.000. Com cuidadora, com hospedagem, com alimentação, entendeu? Com remédio, porque tudo isso é muito barato lá. Com as cintas, o sutiã, eu comprei 2 sutiãs. E essa média de valor, entendeu? Eu gastei R$6.000. E porque no máximo que tu passa lá, se tu quiser assim estourando, é 10 dias, porque assim com 5 dias o doutor já te libera já, entendeu? Que ele vê que teus pontos tá tudo bem, tudo saradinho, ele já te libera. Então, assim, eu gastei R$6.000 com tudo, passagem de ida e volta de avião, de Manaus a Boa Vista e de lá com tudo, R$6.000. Sobre a anestesia que não carregou. Então, assim, a anestesia foi geral. E só que eu também paguei por mais 2 anestesias locais. Então o fato de ele mexer muito, no outro dia eu estaria muito dolorida. Então eu paguei mais 2 anestesias, uma para cada peito, para a região local, entendeu? E aí quando eu acordei eu não tinha nem tipo de dor, eu não sentia dor nem também, assim, foi tudo tão bom, mano, que é algo assim tão inacreditável quando a gente diz em relação à cirurgia na Venezuela. Você teve alguma dificuldade para entender eles por causa do idioma? O médico explica tudo sobre o procedimento e os riscos?
E ela responde: eu não tive nenhuma dificuldade para entender, porque os médicos, eles falam muito brasileiro, falam a língua brasileira muito bem. Então a gente não tem nenhum tipo de dificuldade de entender o idioma deles, entendeu? E depois que a gente faz a cirurgia também, o médico ele fica te acompanhando, entendeu? Para saber como é que você tá, ele fala que qualquer intercorrência pode ligar, ele dá o telefone dele, qualquer coisa que acontecer, o enfermeiro vai até a nossa pousada, nos atende, entendeu? Qualquer intercorrência pode me ligar a qualquer hora que for, que não tem problema, que eu não tenho problema quanto a isso. A questão de risco de infecção, essas coisas, tudo muito bem, assim, o hospital é um hospital particular, então, assim, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem limpo, entendeu? Então, assim, quanto a isso, não tive problema também, não. Então você se sentiu segura e em nenhum momento pensou em desistir da cirurgia? Mas também, assim, Natália, nem sempre tudo são flores, entendeu? Quando eu estava próxima de ir, teve uma brasileira que morreu e também teve uma outra peruana que morreu logo uma semana antes de eu ir. Aí ficou tudo parado, interditado, o médico, o consultório, porque estavam fazendo uma investigação para saber o que tinha acontecido. De morrer lá é isso, porque muitas vezes acontece isso, elas não falam a verdade. Assim como no Brasil também, quantas morrem aqui? A diferença é que a gente está num país onde a gente não conhece e o custo de vida das cirurgias também são muito mais baratos. Então isso que faz com que as brasileiras vão para fora, porque eu fiz também alguns orçamentos aqui no Brasil. E com 3 médicos, o máximo que chegou foi 15 mil reais. Entendeu? Olha, a metade do valor do que eu fiz na Venezuela. Em nenhum momento eu pensei em desistir, não. Nenhum momento. Eu estava tão segura e eu queria tanto aquilo, era um grande sonho, eu queria realizar, que em nenhum momento eu pensei em desistir, porque as coisas estavam correndo, tudo bem, tudo estava se encaminhando, entendeu? Não teve nada que fizesse eu pensar em desistir, porque o médico me deu toda a segurança, eu senti muita confiança no trabalho dele, então não tinha por que desistir, era um grande sonho que eu tinha, graças, foi tudo realizado. O resultado final foi satisfatório? Você voltaria a fazer outra cirurgia na Venezuela? O resultado foi maravilhoso, eu estou super satisfeita, muito feliz. E logo eu vou voltar à Venezuela e vou fazer uma outra cirurgia. Então é isso. O depoimento dela foi esse. Ela contou como foi, né? Que ela chegou lá e como ela conheceu o médico dela, explicou todo o procedimento. O nome do médico dela é Luiz Hernandes. Vocês ouviram ela falando que nem tudo são flores, né? Acabam que enganam as pessoas. Você tem que saber muito bem com quem você tá indo, se essa pessoa é de confiança, para onde ela tá levando você, se outras pessoas já foram. É muito importante saber isso, porque não adianta você ir sem saber com quem você tá indo. É um lugar muito distante, é outro país, é outro idioma. Imagina você ficar sem dinheiro, sem nada, num lugar onde tu não pode contar com ninguém. É muito perigoso. Então eu aconselho como ela fez, né? Ir com uma pessoa de confiança, e com alguém que você já conheça, de preferência, que é melhor.